A depressão é um problema muito grande que tem atingido muita gente, principalmente nessa última década. E com ela também vieram alguns comentários do tipo, isso é frescura, ou, na minha época não existia nada disso. Ou então, isso aí é a falta de Deus. Mas a pergunta é, será que isso é verdade? Então fica até o final desse vídeo comigo que a gente vai entender isso juntos. Olá, queridos e queridas, eu sou o DL Martins, cristão, jovem e ex-depressivo, e você é muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente ir para o nosso vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque tem muito conteúdo bom sendo postado no canal e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não, a depressão não é frescura. Como foi falado, a depressão é um problema grande, muito ruim e que realmente tem atingido muita gente. Mas a pergunta é, já que a gente fala tanto sobre o assunto, será que a gente realmente sabe o que é a depressão? Acredito que a resposta seja não para a maioria. Então, já que a gente quer saber o que ela é, primeiro a gente tem que saber o que ela não é. A primeira coisa que a depressão não é frescura. Não, a depressão não é frescura. Na verdade, quando a gente olha para uma pessoa depressiva, a gente tem a tendência de pensar que ela está querendo chamar a atenção. E isso não é verdade. A depressão ela não é um chilique de uma pessoa, ela não é uma birra de uma criança mal criada querendo chamar a atenção. A segunda coisa que a depressão não é uma tristeza passageira. Outra coisa que muita gente pensa é que quando vê alguém depressivo, pensa apenas que ela passou por uma coisa ruim e tá triste. Não, amanhã ela tá de boa, amanhã ela vai acordar normal. Não é assim. A depressão não é uma tristeza passageira. Ela não é aquela abelhinha que fica voando ao seu redor, que você dá uma tapa e tá tudo resolvido. Não, ela não é passageira. E a terceira coisa é a falta de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque esse é o assunto mais polêmico com relação à depressão. Então o que é que eu quero dizer? A depressão ela não é diretamente a falta de Deus. Ou seja, não é todo mundo que é depressivo que tem a falta de Deus. Não é porque a pessoa é depressiva que ela não tem Deus. Mas a gente também não pode excluir a possibilidade da falta de Deus ser uma das causadoras da depressão. Por quê? Como eu disse, não é todo depressivo que ele tem depressão pela falta de Deus. Mas a gente vai ver mais na frente no vídeo que a falta de Deus ela é a principal causadora de uma nuvem de problemas na vida do ser humano, dentre os quais, obviamente, a depressão é um deles. Ela não é diretamente a falta de Deus, ou seja, vou repetir, nem todo depressivo é assim porque ele não tem Deus. Mas, mesmo ela não sendo diretamente, ela pode ser uma das causas, certo? Em alguns casos. Já que a gente já viu o que ela não é, agora a gente vai ver o que ela é. Não, depressão não é frescura. Bom, secularmente falando, a depressão ela é um problema clínico causado na nossa mente, que ele é causado pelo quê? Pelo acúmulo de situações de angústia, ou seja, tristezas, dores emocionais, frustrações, raivas, decepções. Tudo isso é acumulado na nossa mente e vai se juntando até se tornar a depressão. E esses sentimentos podem ser de origens comuns, como por exemplo situações normais, como sei lá, você estava conversando com um amigo e esse amigo falou mal de você pelas costas, como de situações traumáticas, como abusos na infância ou como bullying na escola. Tanto situações normais quanto situações traumáticas geram esses sentimentos ruins que ocasionalmente se tornam a depressão. Obviamente, as situações traumáticas são muito mais fortes e têm maior tendência de gerar depressão. E também, a depressão ela pode ser associada aos pensamentos suicidas, embora pensamentos suicidas sejam o resultado de casos um pouco mais graves, mais intensos. E a depressão, ela tem outros sintomas, ela tem sintomas além da tristeza, ela não é só um monte de tristeza. Na verdade, ela gera sintomas em todas as áreas da vida da pessoa. A pessoa perde a vontade de comer, ela perde a vontade de fazer amigos, ela não se sente digna de viver, ela não se sente uma pessoa bonita, ela perde a autoestima. E isso vai também juntando e gerando mais e mais fundo do poço. Ou seja, a depressão ela vai estragando pouco a pouco todas as áreas da sua vida. E como foi dito no começo, ela é um problema clínico, ela não é frescura. Não, ela não é frescura. Lembra da abelhinha que eu falei no começo?
dos sentimentos passageiros, que ela não é uma abelhinha que você dá uma tapa e tá tudo certo. Na verdade, existe uma comparação. Um sentimento passageiro, que é, sei lá, um amigo falou mal de mim pelas costas, eu fiquei com raiva dele. Isso pode ser passageiro. Isso pode ser resolvido. Amanhã eu posso estar de boa com ele. É o que muitas vezes acontece. Mas a depressão, ela é mais ou menos como um enxame de abelhas. Ela não é uma abelhinha só. Você não vai conseguir matar um enxame de abelhas na base da sandalhada. A depressão ela é como se fosse um enxame de abelha, sendo que cada abelha é um sentimento ruim que não deixa de te perseguir. E muitas vezes existe uma diferença. Muitas vezes, tanto pode ser a gente cutucando a colmeia, muitas vezes a gente segura os sentimentos ruins por vontade própria, ou muitas vezes eles vêm até nós. Muitas vezes a gente está passando no lugar e tem uma colmeia lá, a gente não vê, e as abelhas nos atacam. Ou seja, muitas vezes a vida, a gente está vivendo ela, e ela vai nos bombardeando com sentimentos e experiências ruins, que isso vai se acumulando e gerando futuramente uma depressão. Bom, eu já falei do secular, agora vamos falar do espiritual. Eu vou voltar para aquela questão da ausência de Deus, da falta de Deus. Porque na verdade a depressão, espiritualmente falando, ela é causada por várias coisas. Ela pode ser causada pela falta de Deus, sim, porque se a gente for ver em Gênesis, a gente vai ver que quando o homem peca, ele se desconecta de Deus, ou seja, ele fica sem Deus, ele fica na falta de Deus. E isso começa a acarretar um monte de problemas. A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que pelo pecado de um homem, ou seja, de Adão, entrou a morte. O primeiro problema que entrou no mundo pela falta de Deus foi a morte. Se a gente for ver lá em Gênesis, quando o ser humano pecou, ele ficou na falta de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, acredito, que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Ou seja, quando a gente pecou, a gente foi afastado de Deus. Ficamos literalmente na falta de Deus. E isso começou a acarretar um monte de problema na nossa vida. Começando por Adão, obviamente. Foram os problemas: morte, doença, dificuldades, tristeza, dor, choro e, obviamente, com o tempo, a depressão. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou falar de novo. A depressão não é literalmente a falta de Deus, mas ela pode sim ser causada pela falta de Deus. A depressão também ela pode vir como resultado da minha falta de identidade. Ou seja, eu tenho Deus, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou cristão, mas muitas vezes eu não conheço Jesus o suficiente para saber quem eu sou nele. E isso abre portas para que o diabo, e a gente vai ver mais lá na frente que pensamentos ruins são setas inflamadas do diabo, a gente abre portas para que o diabo jogue pensamentos errados na nossa cabeça, e por eu não saber quem eu sou, eu acredito, e isso vai se acumulando, gerando a depressão. Ela também pode ser acarretada por vários outros problemas, e eu vou ressaltar aqui que eu estou falando da parte espiritual, certo? Como eu já disse, pela falta de Deus, pode sim acarretar depressão. A falta de identidade, mesmo você já tendo Deus, você pode ter depressão pela falta de identidade, por não se conhecer, não conhecer Ele ao ponto de saber quem você é. Falta de relacionamento, foi o que eu acabei de dizer, se você não passa tempo com Deus, você nunca vai conhecer Ele, consequentemente, não vai saber quem você é. Falta de acompanhamento, ou seja, você se isola, e a gente vai ler um versículo aqui dizendo que ficar sozinho é ruim. A falta de diálogo, ou seja, muitas vezes a gente não conversa sobre o assunto, e aí não ouve a opinião de outra pessoa que poderia nos ajudar. A falta de reação, e essa para mim é uma das principais. Muitas vezes a gente é atacado pelos pensamentos do diabo, e a gente não reage, a gente deixa acontecer, deixa o pensamento ficar e gera depressão, e muitas vezes a gente acaba achando que é natural e aceitável. Depressão não é aceitável. E eu não estou dizendo para você ser um super crente, um superman, não. Eu estou dizendo para você reagir, para você não ser bobo, para você não deixar simplesmente acontecer. Estou dizendo para você reagir. Então, baseado no que eu falei agora, a gente vai para o terceiro tópico, que é como curar. Secularmente falando, existe tratamento médico para a depressão. Então o meu conselho é, dependendo do nível que você está, procure ajuda médica, procure ajuda especializada. Se necessário for, tome remédios antidepressivos, procure o tratamento necessário, porque não é pecado você procurar um médico. Muita gente pensa que por ser cristão não deve procurar médicos porque talvez esteja desafiando a autoridade de Deus. Na verdade não, irmãos. Deus deu inteligência ao ser humano para que ele aprendesse a medicina. Então a medicina não é algo ruim. Então se você julga necessário, talvez até se você não julga necessário, o meu conselho é, procure um médico
procure ajuda médica ou de pessoas especializadas, ajuda psicológica. Não deixe de procurar, não enfrente isso sozinho. Agora, falando da forma espiritual de curar, de tratar, eu tenho um pouco mais de autonomia para falar, porque a minha depressão foi curada apenas com o espiritual. Primeira coisa, conheça ao Senhor. Tenha relacionamento com Deus, porque como foi falado anteriormente, quando você conhece a Jesus, consequentemente você vai conhecer a si mesmo e vai ter identidade nele. Quando você sabe quem você é, não tem como pensamentos depressivos te prenderem. E também a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais parecido com ele você se torna. E a Bíblia diz no Salmo 91, no conhecido Salmo 91, que se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você habita em Deus, se você tem relacionamento com ele, nenhum mal vai te suceder. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda ou casa. Tenda eles usavam porque eles moravam em tendas. Então ele está falando ali de casa. Se você habita com o Senhor, se você tem relacionamento com o Senhor, nenhum mal vai te acontecer. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. E vou abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia diz nenhum mal vai te acontecer, ela não está dizendo que você nunca vai passar por dificuldade. Ela está dizendo que você vai superar todas e que nenhuma delas vai te atingir e vai fazer você cair. Nenhuma delas vai poder te matar. Mas todos nós passamos por dificuldades, mesmo estando em Cristo. A diferença é que em Cristo nós podemos vencê-la porque Cristo já venceu, certo? Fecha parênteses. A segunda coisa, espiritualmente falando, para te curar da depressão é: saiba, conheça o que a Bíblia fala sobre você. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o povo de Deus perece, ou seja, morre pela falta do conhecimento. Quando você não conhece aquilo que a palavra fala sobre você, você não vai saber reagir às coisas contrárias que vêm, porque se você soubesse, você reagiria. E em João capítulo 8, versículo 32, diz que se a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade que a palavra diz sobre mim, ela vai me libertar das coisas ruins que o diabo coloca sobre mim. A terceira coisa, eu já falei várias vezes no vídeo, mas eu vou falar de novo. Lembre-se, pensamentos ruins, pensamentos de depressão, mesmo que você tenha tido a experiência, eles são dardos inflamados do diabo, do maligno. O diabo ele vai ficar jogando esses pensamentos na sua mente, ele vai ficar jogando esses dardos na sua mente. Um certo homem disse que você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas é você quem decide se ele pousa e faz ninho ou não. Você não vai poder impedir o diabo de jogar pensamentos ruins na sua cabeça, mas é você quem vai decidir se o pensamento fica ou não. Não deixe o diabo colocar pensamentos ruins na sua cabeça, não deixe ele dominar a sua mente por pensamentos ruins. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti, tem versões que dizem enfrentai o diabo, e ele fugirá de vós. Você se sujeita a Deus, como eu falei anteriormente, passa tempo com ele, tem relacionamento com ele, se entrega para ele, e você enfrenta o diabo. Porque o diabo é que tem que fugir de você. Toda vez que vier aquele pensamento ruim, que o diabo estiver jogando, porque ele vai jogar, e ele vai passar a vida toda jogando, você faz que nem Jesus fez na época da tentação dele. Você responde com a palavra. E para isso você tem que conhecer a palavra. E a quarta e última coisa, espiritualmente falando, que pode curar tua depressão é: nunca fique só. Não se isole. Isolamento é a maior arma do diabo para matar cristão. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, que é melhor andar em dois do que um só. Porque se um cair, o outro vai lá e levanta. Então não fica só. A igreja é semelhante a um corpo, é simbolizada por um corpo. E um corpo ele tem que ter cada parte ligada uma na outra. Se você está separado, você pode morrer, você não vai ter quem te ajude. Mas se você está junto, você vai ter alguém para te ajudar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que ele vai ser muito bom para a sua vida. E para concluir, eu quero que você se conscientize. Depressão não é frescura. Pode ter alguém do seu lado prestes a morrer, querendo se matar por estar com a depressão. E se você tiver sensibilidade no espírito e compaixão daquela pessoa, você vai poder ajudar. Então, é isso aí.
Um beijo no coração de vocês. Aí na tela vai estar aparecendo alguns vídeos que eu acredito que vão ser muito interessantes para vocês. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações, porque tem muito conteúdo bom sendo postado no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso aí, fiquem na paz e até mais.